Esse livro de Números destaca a fidelidade. Olha para cá, preste atenção na palavra. Destaca a fidelidade de Deus, que Deus tem para com o seu povo. Pastor, que povo é esse? Era o povo de Israel, era um povo escolhido. Então, quando nós falamos do povo de Israel, nós estamos falando de uma geração, de uma nação. Exemplo, nação, né, dos americanos, Estados Unidos, nação de Israel, nação do Brasil, nação da Itália, e assim sucessivamente. Então esse livro, ele menciona a fidelidade de Deus para com essa nação. Pastor, que nação mesmo? Nação de Israel. Declarando que ele não é o filho do homem para que minta, ou que se arrependa. Dá a entender que, quando você lê o texto, que parece que Deus está mentindo, parece que Deus mente. Pastor, Deus mente, Deus mentiu, Deus é mentiroso. Não, Deus não mente. Deus não é homem para que minta. Vejamos que esta palavra, Deus é um homem para que minta, é uma palavra inconstante, é uma palavra que parece está mudando uma ideia de que Deus não possa fazer, não que Deus está mentindo, mas de fato o texto, ele não é inconstante a ideia de que Deus mente. Não, Deus não mente. Pelo contrário, ele é absoluto em sua palavra. Ele é absoluto em sua verdade. Então Deus não mente. Deus é verdadeiro. O homem sim, ele é inconstante. O homem sim não consegue andar nas veredas da justiça de Deus. O homem sim, hoje ele fala a verdade, mas amanhã ele mente. O homem não consegue prevalecer em tua palavra, mas Deus consegue. Então o texto, ele está enfatizando, desde a perspectiva da palavra de Deus, que Deus é absoluto naquilo que ele fala. Por quê, pastor? Porque esta palavra, ela foi dirigida pelo profeta Balaão. E o texto diz que Balaque pagou a Balaão para profetizar uma palavra de maldição contra a nação. Que nação é essa? A nação de Israel, a nação escolhida de Deus. Então o texto enfatiza que Deus está direcionando esta palavra para o homem, dizendo que a palavra de Balaão é inconstante, que a palavra de Balaão não há verdade nela, que a palavra de Balaão hoje é, amanhã não é. Então Deus enfatiza dizendo que a palavra dele é que é absoluta, e a palavra de Balaão que é inconstante, a palavra do homem. Então por isso que o texto está dizendo que a mudança de ideia é do arrependimento do homem, e não do arrependimento de Deus. Porque Deus não mente, e Deus não se arrepende, mas Deus, ele faz de acordo com a obra do homem. É por isso que o texto diz que a palavra de Deus é tão absoluta que ele finaliza a sua promessa para Israel. Porque o rei Balaque tentou conduzir a palavra de Balaão para amaldiçoar a nação. Pastor, qual nação? Amaldiçoar a nação de Israel. Mas Balaão conseguiu amaldiçoar a nação de Israel.
Abraão conseguiu? Não. Abraão conseguiu penetrar uma palavra de mentira, de engano, de maldição ao Israel de Deus? Não. Mas o texto diz que Deus transformou a maldição de Balaão em bênção. Deus transformou em bênção. Então parece que Deus não mentiu. A palavra dele é verdadeira. Deus não mentiu. Deus é verdadeiro. Deus não mente. Balaão, sim, Balaão mente. Mas Deus não mente. Então por isso que Deus não se arrependeu de ter. Que Deus se arrependeu. Deus é filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrependeu. A inconstância do homem faz Deus operar de acordo com a sua obra. O homem não conseguia andar nos caminhos do Senhor. A inconstância de Balaque e de Balaão fez com que a palavra de maldição Deus transformasse em bênção. Então Deus está falando para Balaão. Deus está falando para Balaque. Olha Balaque, olha Balaão. As suas palavras não têm poder contra a nação de Israel. Não há poderes no céu e na terra que possa amaldiçoar o povo de Deus. Quando você anda no caminho do Senhor, Balaão tentou amaldiçoar, mas Deus falou assim: a sua palavra não há encantamento contra Israel. Balaque falou assim: mas eu contratei você para amaldiçoar. Amaldiçoa Balaão. E toda vez que Balaão ia amaldiçoar, saía outra palavra. Pastor, qual palavra? Palavra de bênção. A palavra que Deus tem para a sua casa hoje, Deus está falando: nenhum encantamento, nenhuma palavra de maldição, nenhuma palavra hereditária, ela vai prosperar contra a tua vida. A palavra de Deus hoje é a palavra de bênção. Deus vai negativar, neutralizar todos os poderes das trevas contra a sua casa e contra a tua família. Então Deus não se arrepende. A inconstância do homem faz Deus operar de acordo com a obra do homem. Pastor, mas Deus se arrependeu de ter feito um homem na terra. Para onde? Gênesis 6,6, pastor, está escrito. E Deus se arrependeu de ter feito um homem na terra. Deus não se arrependeu de ter feito um homem. É o pecado do homem, a veracidade do homem, a diversidade do homem, os maus caminhos do homem, fez Deus tomar uma outra direção para o povo. Então o amor de Deus não deixa que o homem se perde, mas que o homem venha ter um coração puro, limpo, mudar os seus caminhos. Porque o pecado fez com que a ira de Deus fosse sobre o homem. Em Gênesis 6, a Bíblia disse: por aumentar o pecado. O texto diz que o cheiro do pecado da humanidade chegou às narinas de Deus. É como se o homem não tivesse mais solução. A inconstância da natureza do homem agora, a sua anatomia chega à narina de Deus. E Deus se arrependeu de ter feito um homem. O arrepender aqui é inconstância no hebraico. Fez com que Deus
tomasse uma outra direção. Como se a humanidade não quisesse o amor de Deus, separando-se de Deus, se separando do legislador, do Criador de todas as coisas. Mas o texto diz, em Gênesis 6, e então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, porque o homem é inconstante, ele não consegue prevalecer na verdade. Sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O texto é tão claro que fala que Romanos 10, 8, 9 fala: se confessares com a tua boca que eu sou o Senhor Jesus, Filho do Deus Altíssimo, e creres no seu coração, sereis salvo. Deus queria que o homem voltasse novamente à adoração ao Criador, à adoração a Deus, mas o homem não queria. E o texto diz que pesou-se no seu coração por causa da rebeldia e da desobediência. Aí o versículo 7: e disse o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Olha lá. O pecado, a única coisa que afasta o Criador da nação de Deus é o pecado, é a perversidade. A única coisa que Deus fica disposta para a nação é o pecado. Deus pode ficar disposta para a nação do Brasil se haver o pecado, se chegar na narina de Deus. A única coisa que afasta você de Deus é o pecado, é a mentira, é a inconstância. Você não conseguir prevalecer na verdade, na palavra do Senhor, de você querer fluir as bênçãos de Deus. Aí versículo 8, o texto diz que Deus ia destruir o homem por causa do pecado, mas o amor de Deus, Deus olhou para a terra, assim como Deus olhou para a nação de Israel, porque eles eram um povo idólatra, um povo cheio de idolatria, de perversidade, Balaão levantou 7 altares para profanar o nome de Deus. Balaque contrata Balaão, mas o amor de Deus, quando Balaão foi amaldiçoar, Deus falou, o amor de Deus falou: contra esta nação, contra este povo não há encantamento. A mesma coisa aconteceu em Gênesis, quando Deus ia destruir o homem, quando Deus ia acabar com a humanidade, com a nação do mundo mundial, universal. E o texto diz no versículo 8: porém, quando Deus foi dar o veredito, o texto diz: Noé, porém, achou graças aos olhos de Deus. E essas são a geração de Noé, que era um homem justo, perfeito em
em suas gerações. 2 pontinhos. Noé andava com Deus. Enquanto uma geração estava se afastando de Deus, Noé estava se aproximando de Deus. Enquanto o pecado de um lado afastava a família de Deus, do outro lado, uma família que adquiriu a bênção de Deus se aproximava de Deus. Então, no meio de toda a catástrofe que existe, Deus não vai destruir o homem, a humanidade, aonde tem alguém com o coração voltado para Ele. Deus procura homens que querem andar na presença dEle, homens que querem largar a mentira, o engano, homens que querem largar a má integridade, a má conduta, o mau caráter, para andar na presença do Senhor. Porque o que fez Deus mudar o percurso do mundo foi porque Deus viu um homem que andava com Deus. Deus olhou para a terra e falou: opa, Noé é justo, Noé é íntegro. E Deus achou graças aos olhos na vida de Noé. Deus achou graças na vida de Noé. Por quê, pastor? Porque Noé era justo. Como que Deus vai destruir se agora tem um homem justo, puro, limpo, fiel a Deus e oferecia altar em sacrifício a Deus? E o texto diz: e Deus não destruiu a nação de Israel, porque alguém lá na nação de Israel estava levantando altar verdadeiro a Deus. Balaão levantava altar para amaldiçoar, para prostituir, para mentir, para contender. Mas do outro lado de Israel tem alguém levantando altar, dizendo: a minha casa vai receber bênção de Deus, a minha empresa vai receber bênção de Deus. Enquanto Balaão está lançando palavras ao contrário, Deus está vendo pessoas que estão andando com Deus, pessoas que estão andando com Ele. Deus está perguntando para você: qual é o altar que você vai levantar hoje? O altar que aponta para o mundo ou o altar que aponta para o seu coração? O altar que aponta para o mundo é o altar da perdição, mas o altar que aponta no seu coração é o altar de adoração ao verdadeiro Deus. Porque o altar que levanta no mundo te leva à perdição e ao inferno, mas o altar que aponta o teu coração tem promessa de salvação, tem promessa de vida eterna, tem promessa de vereda da justiça. Então o amor de Deus é o amor de Deus que entra no seu coração. O amor de Deus que não deixa você perecer. Quando você se arrepende, a inconstância do homem com a promessa de Deus, olhando para mim e para você, vivendo uma esperança, uma mudança de vida. O homem pode mudar a direção, ele pode ser inconstante, mas quando ele se depara com o Criador, quando ele se depara com o Senhor, o teu Deus, Deus pode mudar a sua direção.
Assim como Deus mudou a direção da nação de Israel, assim como Deus mudou a direção da nação do mundo, por seu amor. O amor de Deus faz com que o homem muda de direção quando você crê na palavra do Senhor. Quando você aplica no teu coração, de corpo, de alma e de espírito, como assim afirma a palavra de Deus: buscar-me-ei e achar-me-ei quando buscar-me de todo o vosso coração. A única forma de você receber a bênção, a herança de Deus, a salvação, perdoar os seus pecados, é você buscar o Senhor teu Deus, o Criador dos céus e da terra, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu corpo. Que quando você se prostra diante do Senhor, Deus, Ele entra com a bênção na sua vida. Assim Deus fez com Jairo em Marcos capítulo 5, porque Jairo andava nos caminhos da sinagoga, nos caminhos de Sinédrio, príncipe da sinagoga, das aldeias, reuniões em Sinédrio com sacerdotes, conhecido como o príncipe Jairo. Vai chegar um certo dia que a dor, a perda, o desespero, a agonia, o choro, a lágrima, a luta chegou na casa de Jairo. E o texto diz que Jairo perdeu a esperança, perdeu a luta, perdeu já as lágrimas, porque não tinha mais jeito, porque a sua filha estava em casa, doente, enferma, morta. E ninguém poderia ajudar a Jairo, o príncipe da sinagoga. Mas a Bíblia diz que um certo dia Deus estava andando em seu caminho com sinais, prodígios, maravilhas. E ele encontrou com quem, pastor? Jairo, chorando, com a sua luta, com teus problemas. O seu cargo, o seu ofício não foi o suficiente para levantar tua filha, que estava doente em casa, que estava enfermo. Mas quando ele viu Jesus, o texto diz: e Jairo, o príncipe da sinagoga, prostrou aos pés de Jesus. Agora se vê um mestre, um príncipe, dobrado os teus joelhos, olhando para Jesus, falando: Messias, Rabone, mestre, Yeshua, Senhor, entra na minha casa. E ele foi, entrou na casa de Jairo. E Jesus chegou e falou: vamos na casa de Jairo, vamos ver os 12 discípulos. E Jesus falou: não, eu quero Pedro, Tiago e João comigo. Agora vai Jairo, Pedro, Tiago e João, Jesus, a tua casa. E Jairo vai chorando, Jairo vai com a sua luta, Jairo vai com os teus problemas, Jairo vai com o teu ofício. Mas o texto diz que quando Jairo saiu da tua casa, Jairo saiu com a sua bênção, Jairo saiu com o teu milagre, Jairo saiu sorrindo, Jairo saiu alegre. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei como você se aproximou até esse templo, chorando, preocupado, sem solução. Mas Jesus está olhando para você e está dizendo: da mesma forma que você chegou, você não vai sair, porque você vai sair com as bênçãos do Senhor para a sua casa.
Porque o texto diz que eles entraram na casa de Jairo. Entrou Jesus, Pedro, Tiago e João. Do outro lado, você via um cenário do lado de fora. Pessoas que andavam com Jairo, dizendo: acabou, não tem mais jeito, vai fechar, não tem como. Mas lá do lado de dentro existiam pessoas que andavam com Jesus. Andando com Jesus. Do lado de fora o cenário de planto, do lado de fora o cenário de choro, do lado de fora o cenário de luta, do lado de fora o cenário de lágrima. Mas do lado de dentro, cenário ao contrário do que estava do lado de fora. Aqueles que andavam com Jairo estavam do lado de fora. Aqueles que andavam com Jesus estavam do lado de dentro. Os que estavam do lado de fora estavam tudo com a vela, falando: vamos velar o corpo, acabou, não tem mais jeito, pode fechar, vamos embora, não tem mais jeito, última palavra, acabou. E do lado de dentro, silêncio. Do lado de fora, do lado de dentro, barulho. Pedro, Tiago, João, Jesus, a filha deitada. Jesus olhou para a menina e falou: levanta e anda. Do lado de fora, coxos, aleijados, mancos, cegos. Do lado de dentro, milagre, cura, libertação, esperança, resposta de Deus. Do lado de dentro. Você imagina a multidão toda do lado de fora esperando Pedro sair. A multidão olhando para Pedro, vai trazer uma má notícia. Pedro vai trazer uma má notícia. Não tem jeito mais para Jairo, ele é o príncipe da sinagoga. Ele passou a andar com Jesus. Jesus foi com ele até a casa dele. Vai sair alguma coisa. Quando Pedro sai de casa, da casa de Jairo, você imagina Pedro saindo da casa de Jairo. Pedro fala uma palavra, Pedro sai assim, ó, olhando para a multidão. Você imagina Pedro saindo, olhando para a multidão. E a multidão: fala, Pedro, o que está acontecendo aí? Fala, Pedro. Pedro só balançando a cabeça e olhando fitado para a multidão. Tiago sai e todo mundo: fala, Tiago, o que aconteceu lá dentro, Tiago? Fala, Tiago. Fala para nós, Tiago, nós estamos aqui, está esperando o corpo. Acabou a esperança, não tem mais jeito. Você imagina Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém, era um homem focado em oração, ele saiu orando. O segredo é orar, o segredo é orar, o segredo é orar. Aí espera João, então João saiu. João vai trazer uma notícia. Quando João sai de dentro da casa de Jairo, João conhecido como amigo de Deus. João representa a comunhão dos santos. João sai, olha para todo mundo assim: o segredo é comunhão, ele está unido com ele. O segredo é estar com ele. Quando de repente está faltando o pai e a mãe, aí sai o pai de dentro de casa. De repente sai Jesus de dentro de casa. De repente vem a menina glorificando, adorando o nome de Jesus, dizendo: Jesus entrou na minha casa e a minha filha se levantou. Premancho que mandará sébia, premancho que flácia, plancho que plamandarácia. Profetiza sobre a tua casa hoje. Levanta e anda. Se profetiza na sua casa hoje, você vai profetizar: eu quero Jesus na minha casa. Eu quero levanta e anda. Mortandade não vai entrar na minha casa. Maldição não vai entrar na minha casa. Porque Deus está procurando a geração que vai andar com Ele nessa terra. Prancho que passe, premancho que pandarava sobre plácia. Cadê você? Levanta a tua mão. Quem vai andar na presença de Jesus vai ter sinal de esperança e de resposta. Deus está enviando um anjo lá na sua casa agora, quem crê? Deus está enviando lá. Deus está jogando macumba por terra, bruxaria por terra, inveja por terra. Deus está levantando alguém que vai andar com Ele.
A multidão do lado de fora, que estava em silêncio, entrou na festa. A menina se levantou. A menina se levantou. Eles vão andar com Jesus. Todo mundo largou seu ofício, seu principado, o seu holofote. Olhou para Israel, para o sacerdote e falou: cadê vocês vão para onde? Eu vou andar com Jesus. Andando com Jesus, Deus não deixa a minha causa. A multidão foi para velar o corpo, mas quando viu Jesus, veio de mão dada com Jesus. Olha para o seu irmão, para o teu lado, vai voltar de mão dada com ele. Olha para essa voltar de mão dada com ele. Você não vai voltar da mesma forma, vai voltar de mão dada com ele. Deus está vendo essa causa. Deus está vendo essa causa. Quem anda com Jesus não perece. Tem milagre, tem cura, tem libertação da parte do Senhor para a sua vida. Se coloca de pé em nome de Jesus.